Boa, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Acabando agosto, hein? Então vamos lá para mais uma aula. Nós vamos utilizar o nosso livro aqui, Palô, de Geografia, nas páginas 28, 29, 30 e 31. Tá certo? Continuar falando das paisagens. Porém, nós vamos aprender a desenhar uma paisagem e saber o nome que tem esse desenho. Tem um nome específico, mais para frente nós vamos falar sobre isso, tá? As paisagens do caminho. Compreendemos que, quando observamos uma paisagem, podemos fotografar ou fazer um desenho para representá-la, certo? Giovana desenhou o caminho que fez para ir à escola. Ficou faltando pintar. Vamos ajudá-la? Você deverá usar as mesmas cores para pintar elementos iguais ou semelhantes, tá certo? Então eu vou pegar aqui a caneta e vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Aqui, ó, iguais ou semelhantes são as casas, a escola, são as vegetações aqui, as ruas, tá? O carro, o ônibus e o carro, tá certo? E aí vocês vão pintar esses elementos que eu te falei, o exemplo, né? As casas e a escola da mesma cor que vocês, todos vocês vão pintar da mesma cor, tá bom? As árvores e os matinhos aqui do lado aqui, vocês vão pintar da mesma cor, tá? Que são as vegetações. Então vamos lá. Quais são as perguntas? 1. Que cor você usou para a vegetação? O que é vegetação? É tudo que tem o matinho aqui. Eu vou dar um exemplo da cor que eu vou usar, tá certo? Então eu vou usar aqui, vou pegar uma cor aqui, vou pegar o verde escuro aqui. Então eu vou vir aqui, vou pintar aqui de verdinho. Vou pintar aqui também de verdinho. Aqui. Os matinhos aqui do lado da escola. Esses aqui. Esses aqui. Toda a vegetação eu vou pintar de verde, tá? Toda a vegetação. E aí aqui no quadradinho, tá? Aqui embaixo eu vou fazer e preencher de verde, tá? Preenche mais bonitinho aqui do que o meu, tá certo? Aí vocês vão responder essa pergunta. 2. E para as construções, como casas e escolas? Aí vocês vão utilizar a cor que vocês quiserem também, tá? Então vocês vão aí colocar no quadradinho aqui. Por exemplo, escolheu preto, aí vocês vão preencher o quadradinho. E 3. Qual cor você usou para as vias de transporte? Vai lá, escolheu a sua cor? Coloca aqui também. Pinta o desenho aqui e coloca no meio, aqui no meio desse quadradinho a cor que você utilizou. Tá certo? Isso aí você vai estar ajudando as pessoas que estão vendo o desenho a saber o que é a vegetação. Aí vai ver pela cor, onde tem a vegetação, as construções, tá certo? Vamos lá então para a próxima página. Fotografias e croquis. Olha o nome que eu falei para você. Fotografia é quando a gente tira a foto de algum lugar, tá certo? Então nessa página aqui nós vamos ver aqui, ó. É em Delfinópolis, Minas Gerais. Então você está olhando lá. Essa paisagem aqui, ela é em Delfinópolis, Minas Gerais, em 2016, tá certo? Então olha como que ela estava. Foi uma fotografia. Aqui embaixo nós vemos a mesma paisagem, porém feita em desenho, né? Ele desenhou com as mesmas características, tá certo? Lá em Delfinópolis, Minas Gerais, em 2016. A mesma característica. Só que esse aqui é o desenho, ele tem o nome de croquis. Então, quando você desenha alguma paisagem que seja um retrato fiel, né? Como se fosse uma fotografia, mas em desenho, isso tem o nome de croquis, tá certo? Então é o croquis. Este aqui é o croquis, tá bom? Vamos para a próxima página, então. Vamos lá. O desenho da página anterior é um croquis, né? Isto é,
um esboço, um desenho simplificado usado para representar um lugar, uma paisagem ou um caminho. Os croquis podem variar em relação ao tipo de visão, né, apresentada e a técnica de quem fez o desenho. Então, ela pode representar o tipo de visão e a técnica de quem fez o desenho. Quem desenha bem, tem muita traços de realidade, vai ficar bem parecido, né? Vamos lá então. Os croquis podem variar em relação ao tipo de visão, né? Como eu já disse, tá certo? Apesar de o croquis ser simplificado, sua elaboração deve obedecer a algumas regras. Conheça algumas delas e confira-as na imagem. Utilizar símbolos, cores ou traços que representem os elementos observados. Lá no nosso primeiro desenho, né, na primeira página que nós utilizamos hoje, nós utilizamos a mesma cor, né? E aí você, utilizando a mesma cor para cada símbolo ali, você vai representar ele. Igual a casa e a escola pintada no mesma cor, né? Na mesma cor, ela representa um tipo, que é a construção, certo? Manter a posição dos elementos que serão representados. Então vocês vão ter que, se a árvore está naquele lugar da paisagem, você vai ter que mantê-la naquele lugar, não pode mudar de lugar, tá? Manter a proporção quanto ao tamanho dos elementos, quanto à distância entre eles, tá? Se você tem uma árvore grandona e uma flor pequena, você não vai poder fazer a flor do mesmo tamanho da árvore, tem que fazer pequenininho, tá bom? Criar um título que faça referência à localização e à característica destacada nos elementos desenhados. Então, vou fazer o desenho da minha rua. Minha rua, eu coloco o título, minha rua. Ou se não, igual a da página passada. Delfinópolis, Minas Gerais, 2016. Tá bom? E aí, fazendo essas coisas, vocês vão ter um croquis, tá? Observe agora um croquis elaborado por uma comunidade indígena chavante para representar a aldeia em que vive. Olha só, eles desenharam isso há muito tempo, né? 2016. E olha como eles representaram as aldeias dele, tá? Não faz muito tempo, não. Foi 2016 mesmo. Agora chegamos na nossa página que nós vamos fazer as atividades também. Além daquela primeira página, tem essa. Os croquis também podem ser elaborados para facilitar nossos deslocamentos. Observe o croquis que Lucas fez, indicando o caminho para ir do campo de futebol até a moradia dele. Tá? Então vocês vão ver na página aí, na página 31, esse desenho que ele fez para ir do campo de futebol até a moradia dele. E aqui nós temos algumas perguntas. Vou pegar aqui. Quando segue em direção à sua moradia, o que Lucas observa? Do lado direito. O que ele observa do lado direito? Então, ele saindo aqui do campinho de futebol dele, o que ele vai observar do lado direito deles? Então, vocês vão pegar o lado direito de vocês, do que vocês estão olhando, como se fosse o Lucas passando. Ele observou aqui, aí vocês vão colocar aqui o que ele observou. E B do lado esquerdo. Ele saiu daqui. Do lado esquerdo dele, o que ele observou. Então vocês vão colocar aqui. Tá certo? A resposta. 2. Que elemento pode ser indicado como referência por estar em frente à moradia de Lucas? Tá? Então Lucas mora aqui. Qual que é a moradia? Qual que é a referência da moradia dele? Tá certo? Então vocês vão ter que ver qual que é a referência que ele pode utilizar aqui, certo? E 3, assinale com setas outro caminho possível para chegar até a moradia de Lucas. Circule nesse caminho um elemento que está do lado esquerdo e que pode ser utilizado como referência para indicar a localização da casa dele. Então o Lucas fez esse caminho que está com a seta aqui, né? Este aqui. Vocês vão fazer outros caminhos que ele podem fazer para chegar em casa, tá certo? Então, vocês vão fazer o caminho e indicar
do lado esquerdo dele, né? O que está pedindo aqui. Alguma coisa de referência do lado esquerdo, tá bom? Bom, gente, essa é a atividade de hoje. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá certo? Tem algumas coisas aqui que são complexas, tá? Mas outras são bem simples, tá certo? Como seguir o caminho, observar o lado direito e esquerdo, sempre deste ponto que ele está partindo aqui, lado esquerdo do ponto que ele está partindo. Imagine você fazendo esse caminho do seu lado esquerdo e do lado direito também, tá certo? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida pode perguntar pra gente, tá? Por hoje é só. Bons estudos e até mais.